Então, doutora Luciana se encontra, doutor Eduardo, o Pedro. Temos, então, aqui, vamos aguardar o doutor Jorge que se juntará a nós, né? Está resolvendo ainda o problema. Eu gostaria de perguntar se o doutor Ricardo Borba está presente. Estou presente aqui, presidente. Então, já iniciou a gravação da sessão, vamos, então, iniciar, todos estão presentes. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 14 de março de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, temos os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor José Eduardo Soares de Mello, e como representante fiscal, o doutor Pedro Abraão. O doutor Jorge Luiz Brito Júnior, que estaria substituindo hoje o doutor Jandir, da Deluca, né? Ele está resolvendo um problema de sistema e quando puder, ele se juntará à sessão. Então, vamos iniciar com o processo. Temos aqui, para a opção de sustentação oral, inscrito o doutor Ricardo Borba, e o processo de SIM, Soluções Inteligentes para MEC Móvel do BR SA. A relatoria da doutora Luciana, a IN 4013298. Eu peço aos colegas que se dirijam ao processo. Doutora Luciana, assim que a doutora quiser, pode iniciar. Ok, presidente. Se trata de um pedido de retificação no julgado, interposto em face de um acordo proferido pela 11ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte, para cancelar integralmente a exigência fiscal posta no item 7 do AIM e cancelar a exigência do crédito do imposto e recapitular as multas aplicadas nos itens 6 e 8 do AIM para o artigo 527, inciso 4, a linha A do RICMES. É um breve resumo, presidente. O doutor Ricardo, então, com a palavra. Está sem o áudio, doutor Ricardo. Perdão, estava montado. Bom dia, prezados juízes aqui presentes, doutor representante da autoridade fiscal. O julgamento do recurso do pedido de retificação de julgado aqui presente faz referência ao auto de infração de imposição e multa 4013-2985, onde o que está em discussão são os itens 6 a 8 do auto de infração, que versam sobre o suposto creditamento indevido de ICMS. O fiscal reconheceu que o estabelecimento autuado de Sorocaba seria o centralizador, de modo que não poderia ter transferido saldo devedor e, consequentemente, não teria como ter registrado créditos nos termos do artigo 98, inciso 3º do Regulamento de ICMS de São Paulo. Assim, atuou a recorrente pelo suposto creditamento indevido do ICMS. Ocorre que, durante a fiscalização e antes mesmo da lavratura do auto de infração, a recorrente apresentou notas fiscais de transferência de saldo devedor nos termos do artigo 98, inciso 2º do Regulamento de ICMS, e por isso havia registrado o crédito nos termos do artigo 98, inciso 3º do ICMS. Nesse sentido, as notas de transferência do saldo devedor são as constantes das folhas 386 a 390 do processo. Em face do discutido, o recurso ordinário foi apresentado às folhas 688 a 745 e o acórdão no recurso ordinário converteu o julgamento em diligência. Em diligência, restou reconhecido que o estabelecimento de Campinas era de fato o centralizador, diferentemente do que havia sido registrado no auto de infração em que autuou o estabelecimento de Sorocaba como centralizador. Nesse sentido, o item 4 das folhas 829 da diligência, restou comprovado que o estabelecimento centralizador de Campinas registrou os débitos nos mesmos montantes dos créditos do estabelecimento autuado. Assim, diante das notas fiscais de transferência de saldo devedor apresentada em fiscalização, do registro do crédito glosado, bem como da diligência realizada, esta colenda Câmara julgou parcialmente procedente a defesa da recorrente
e reconheceu que não houve o creditamento imputado nos itens 6 a 8. Ocorre que, ao invés de cancelar a autuação do creditamento indevido, a Câmara procedeu com a recapitulação da multa, deixando-se de aplicar, assim, a multa de 100% do crédito e passou a ser aplicada a multa de 50% do valor da operação, disposto no artigo 527, inciso 4º, a linha A do Regulamento ICMS. Considerando que a ilustríssima autoridade fiscal já tinha acesso às GIAs e a algumas notas que comprovavam a efetiva transferência do saldo devedor, resta evidente que a autuação inicialmente lavrada, continha erro de direito, uma vez que toda a documentação fiscal levantada pela própria autoridade autuante já atestava tratar-se de crédito oriundo de transferência de saldo devedor para o estabelecimento centralizador de Campinas. Dessa forma, essa ilustríssima Câmara Julgadora deveria ter reconhecido o cancelamento integral do auto de infração, uma vez que a infração imputada, de fato, não ocorreu, comprovando, assim, a incorrência em erro de acusação por parte da fiscalização. Caso não se entenda pelo cancelamento integral do auto de infração, o presente pedido de retificação ainda deve ser aceito para que seja aplicado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei nº 13.457, de 2009. O parágrafo citado prevê que, nas hipóteses em que for reduzida a multa, será expressamente ressalvada ao contribuinte a possibilidade de efetuar o pagamento do débito com desconto igual ao que poderia ter sido usufruído no decurso do prazo para apresentação de sua defesa. Devido ao fato de a requerente já ter apresentado, antes mesmo da lavratura do auto de infração, as notas fiscais que comprovavam a não ocorrência da infração imputada, deveria ser aplicada a penalidade menos gravosa ao contribuinte. Portanto, como a reclassificação da penalidade implicou em redução do valor exigido, deve-se retificar o presente julgado para que seja aplicado ao caso o parágrafo 1º do artigo 13. Diante do exposto, é a presente para requerer a retificação do presente julgado para o fim de reconhecer a improcedência da infração imputada e o julgamento improcedente de toda autuação por erro de acusação, já que restou comprovado, no presente caso, que não ocorreu a infração imputada de suposto creditamento sem amparo de legislação. Alternativamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral do auto, protesta-se para que seja aplicado o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei nº 13.457 de 2009, com a consequente reabertura do prazo para pagamento com descontos em razão da nova penalidade aplicada. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Eu agradeço também ao doutor Ricardo. Vou proceder à leitura do meu voto. As infrações fiscais relatadas nos itens 6 e 8 do AIN tratam da mesma conduta infracional, distinguindo-se apenas quanto ao período de apuração. Dá-se a apropriação indevida de crédito ICMS por meio do lançamento no campo outros créditos das GIAs, indicando tratar-se de transferência de saldo devedor para o estabelecimento centralizador. Os créditos apropriados foram reputados indevidos pela autoridade fiscal por inobservância da legislação de regência, haja vista que, primeiro, o estabelecimento eleito como centralizador seria o próprio estabelecimento autuado, e nessa condição é quem deveria receber a transferência dos saldos devedores ou credores gerados em outro estabelecimento. Segundo, os lançamentos não teriam sido amparados por documento fiscal. Considerando que as exigências fiscais ostentavam 2 núcleos acusatórios, a colegiada da 11ª Câmara Julgadora assentou suas razões de decidir nos seguintes fundamentos. Aqui eu abro aspas e vou fazer um resumo. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que, apesar de ser indicado como estabelecimento centralizador o de Sorocaba, estabelecimento autuado, a centralização era, de fato, realizada pelo estabelecimento de Campinas, que foi alterado posteriormente para Jundiaí, em junho de 2011. Outro ponto, não se vislumbra o recolhimento menor do ICMS, como afirmado na autuação fiscal, já que o saldo devedor do estabelecimento autuado foi compensado com o saldo credor de ICMS do estabelecimento centralizador. E, por fim, a meu ver, houve apenas o descumprimento das obrigações acessórias para que a apuração centralizada do ICMS pudesse ser realizada. Conduta essa que, apesar de sancionável, não pode ser com exigência do próprio imposto. Assim, nos casos dos itens 6 e 8, houve a indicação equivocada do estabelecimento centralizador.
e a ausência de emissão de notas fiscais de transferência de saldo, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 5274-A do RICMES, permitida nessa esfera a sua recapitulação. Então, esse foi o entendimento da 11ª Câmara Julgadora, que cancelou integralmente o item 7 do AIM, e em relação aos itens 6 e 8, afastou a exigência do imposto, do crédito, né, e recapitulou as multas por artigo 527, inciso 4A do RICMES. Nas razões externadas no pedido de retificação do julgado, o contribuinte aventou a necessidade de retificação da decisão ACOR em razão de erro na acusação no auto de infração. E aqui eu transcrevo alguns trechos do pedido de retificação do julgado, né? Primeiro, a presente discussão versa sobre os itens 6 a 8 do auto de infração. O segundo ponto, esta ilustre Câmara deveria ter reconhecido o cancelamento integral do auto de infração. Com base nos documentos acostados às folhas 386 e 390, referentes ao período abrangido no item 7 do AIM, motivo pelo qual a infração deveria ser considerada improcedente. E, por fim, a peticionária não defende a nulidade per si do auto, mas a sua improcedência. A par disso, requereu a aplicação ao caso da disposição do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009, com a consequente abertura de prazo para pagamento com desconto em razão da nova penalidade aplicada. De plano, cumpre ressaltar que o pedido de retificação do julgado no Instituto Processual, previsto no artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, a ser manejado em hipóteses excepcionais, e que se entenda estar a decisão proferida no contencioso administrativo tributário eivada por erro de fato. Rememore-se o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 15 da referida lei. Abro aspas, o pedido de retificação deverá ser interposto no prazo de 30 dias contado da intimação da decisão retificanda, com a demonstração precisa do erro de fato apontado, não implicando suspensão e interrupção de prazo para a imposição dos demais recursos. Isso posto, passa ao exame do pedido de retificação de julgado apresentado pelo autuado. Na partida, vale observar que, conquanto o autuado alegue que a presente discussão versa sobre os itens 6 a 8 do AIM e faça alusão à exigência fiscal posta no item 7, essa exigência, a exigência do item 7, foi integralmente cancelada pela 11ª Câmara Julgadora. Então, resta evidente a inexistência de interesse processual do contribuinte nesse ponto. Em vista disso, o exame do pedido de retificação do julgado está restrito aos argumentos concernentes aos itens 6 e 8 do AIM. De plano, sem dificuldade, se percebe o equívoco do peticionário quanto à natureza do pedido de retificação do julgado no presente contencioso tributário paulista, quando aduz a existência de erro de acusação no auto de infração. Na simples leitura do artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, depreende-se que a figura do PRJ foi instituída para sanar a decisão de qualquer instância administrativa eivada por erro de fato. Adotando-se o conceito de erro de fato delineado no parágrafo 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de definição específica na legislação que rege o processo administrativo tributário paulista, conclui-se que a configuração da ocorrência de erro de fato tem como pressuposto a precisa demonstração de que a decisão retificanda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. E, diante disso, evidencia-se o inadequado manejo do remédio processual de pedido de retificação de julgado para atacar erro de acusação no lançamento tributário de ofício. Ou seja, a natureza do pedido de retificação de julgado é para que se questione erros de acusação, erros na decisão, e não erros de acusação no lançamento tributário. Vale reprisar que a matéria apta a ser examinada por essa Câmara se restringe à processual administrativa, a demonstração precisa da existência de erro de fato no acórdão retificando, inexistindo espaço para discussões acerca do lançamento de ofício. Note-se que, em relação aos itens 6 e 8 do auto de infração, o cerne acusatório da decisão retificada centrou-se precisamente no cancelamento da exigência do imposto, ao entender que o saldo devedor do estabelecimento autuado fora compensado por saldo do credor do ICMS do estabelecimento centralizador. Este foi considerado devidamente pelo contribuinte, né? Por outro lado, o segundo núcleo acusatório do AIM, o descumprimento das obrigações acessórias para que a apuração centralizada do ICMS pudesse ser realizada, permaneceu rígido no ato decisório, de forma que as exigências fiscais ficaram distritas às multas punitivas, recapituladas para o artigo 527, 4A do RICMES. Não obstante, o autuado aduz que a decisão recursal deveria ter reconhecido o cancelamento integral do auto de infração,
Contudo, foi precisamente com base nos elementos das provas dos autos, a demonstrar a ausência de emissão de notas fiscais de transferência de saldo, conduto que foi reputado pela Câmara como sancionável, e na sua apreensão acerca da possibilidade de recapitulação da multa naquela esfera de julgamento, que o julgador fixou o fundamento que suportou a manutenção de parte da exigência fiscal. Ou seja, que houve descumprimento das obrigações acessórias, que essa conduta seria sancionável, mediante, porque não houve, né, a emissão de notas fiscais de transferência de saldo, e, a partir disso, poderia ser efetuada a recapitulação da multa. E cancelou-se o crédito, mas manteve-se a multa. Considerando que o erro de fato é derivado do descuido do jogador, que se equivoca acerca de fato relevante, admitindo o fato inexistente ou considerando o fato existente como inexistente, é indene de dúvidas de que a pretensão do contribuinte não está sustida na existência de erro de fato da decisão recursal. Enfim, antes de todo o exposto, não há como se reconhecer do presente pedido de retificação julgada nos pontos acima analisados, porquanto não haver a precisa configuração de elemento motivador da alteração da decisão proferida, estando configurado o inadequado manejo do remédio processual. Entretanto, há duas questões importantes a serem enfrentadas. Primeiramente, há que se destacar que, em fase processual anterior a este pedido de retificação julgada, ou seja, sede de recurso ordinário, o autuado arguiu a possibilidade de se limitar a taxa de juros à taxa, né, Selic, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. A par disso, cumpre observar que a douta representação fiscal, por meio do parecer de folhas 954 e 955, também requer a aplicação da súmula 10 do TIT, 10 de 2017, que foi revista, né, para limitar o índice de juros de mora previsto no artigo 96 da Lei 6374/89, parágrafo 1º, né, a taxa Selic. Então, se antes, né, a súmula TIT 10, né, ela ratificava, né, os juros de mora do artigo 96 da Lei 6374, a partir de sua atualização, em 9/6, ela passou a versar de que os juros de mora aplicáveis no montante do imposto exigidos em autos de infração estão limitados à taxa Selic incidente na cobrança dos tributos federais. Nesse cenário, existindo elemento motivador de alteração da decisão proferida, em face do prescrito no artigo 52 da Lei Estadual 13.457 de 2009, dou parcial provimento ao pedido de retificação julgada para limitar os juros aplicáveis ao AIM à taxa Selic. Uma segunda questão, né, a segunda questão sobre o exame, diz respeito à alegação de que as multas aplicadas nos itens 6 e 8 do AIM foram recapituladas pela decisão retificanda para o artigo 527, inciso 4, alínea A, resultando penalidade de valor menos gravoso, sem que fossem aplicadas ao caso as disposições do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009. É importante observar que a Fazenda Pública, ela acatou a decisão da 11ª Câmara Julgadora, entendendo não caber nova medida impugnativa, está nas folhas 8 e 77. Nesse contexto, promovo a atenta leitura do dispositivo legal reclamado pelo autuado e constato que razão lhe assiste. Né? Diz, né, que o artigo 13 da Lei 13.457 de 2009, que estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não sendo caso de decretação de nulidade. E no parágrafo 1º, quanto da correção resultar penalidade de valor equivalente ou menos gravoso, será ressalvada ao interessado expressamente a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias contada a intimação, com desconto legal ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa. À vista disso, atendo ao pleito do autuado, dando parcial provimento ao presente pedido de retificação no julgado, para ressalvar a possibilidade de se efetuar o pagamento do débito fiscal objeto dos itens 6 e 8 do AIM no prazo de 30 dias, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa, conforme parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. Então, enfim, eu conheço parcialmente do pedido de retificação do julgado e lhe dou parcial provimento. Primeiro, para aplicar a taxa Selic, e segundo, para abrir prazo para pagamento com desconto, prazo de 30 dias para pagamento com desconto do débito fiscal objeto dos itens 6 e 8, com o mesmo desconto que no referente ao prazo previsto para a apresentação da defesa, conforme o parágrafo 1º, artigo 13 da Lei 13.457. Como voto, presidente?
Eu só estou com uma dificuldade de registrar o meu voto. Eu não estou conseguindo registrar como conhecido parcialmente e parcialmente provido. Eu já tive um problema desse em outras circunstâncias. Eu acho que nós colocamos como conhecido integralmente. Eu não sei qual é o posicionamento da Câmara. Quando eu vou registrar o voto, ele diz que não foi registrado quanto ao conhecimento do recurso. Algum problema de eu colocar como conhecido integralmente e parcialmente provido? Não consegue, doutora Luciana, colocar como parcialmente conhecido? Não, não consigo. Dá uma mensagem, o usuário não julgou quanto ao conhecimento do recurso. Não é a primeira vez isso? Não, isso já aconteceu. Não lembro se foi nessa Câmara, mas em algum momento isso já aconteceu. E a solução foi colocar como conhecido integralmente e parcialmente provido. Apesar de estar em descompasso com o que está realmente no voto, mas eu acho que prevaleceria o que estaria no voto, né? Não sei se os doutores já passaram por essa situação. Na verdade, a doutora só dá provimento em relação ao contribuinte para a aplicação do parágrafo 1º, né, do artigo 13, não é isso? Isso, e em relação à Selic, né? E aí, a Selic é, na verdade, a petição da Fazenda. Isso. Não, então, de qualquer forma, é parcialmente provido mesmo. Não tem como ser diferente. Sim. Eu posso colocar conhecido integralmente e parcialmente provido, né? Que, na verdade, eu não estou conhecendo, na verdade, totalmente o RJ, né? Dos males o menor, né? Eu acho que realmente esse é o jeito, né, de fazer mesmo. Então, se não há possibilidade de colocar parcialmente conhecido... Então, vou tentar registrar dessa forma. Deixa eu ver se vai conseguir. Muito obrigado, doutora Luciana. É muito claro o seu voto e abordou as questões de forma bastante precisa e correta, né? É isso mesmo. O pedido de retificação de julgado, ele se destina à correção de erro de fato no julgado, né? E aí a gente vê claramente que esse julgado não cometeu erro de fato, pelo contrário, ele debateu as provas dos autos e tomou a sua decisão com base nessas provas. Então, eu vou, então, acompanhá-la integralmente, tanto em relação à aplicação do parágrafo 1º do artigo 13, eu acho que realmente é o caso, como em relação à petição fazendária, né? Porque aí já deixa a questão dos autos aqui mais resolvida para a aplicação da súmula 10 na sua nova redação. Então, acompanhe integralmente. Doutor, eu queria só dar bom dia aqui para o doutor Jorge Luiz Brito Júnior. Tudo bem, doutor Jorge? Conseguiu finalmente, né? Então, nós fizemos a instalação aqui, tudo certo, só que por alguma razão o sistema não reconhece meu certificado, então está aparecendo um módulo ali de o voto eletrônico, aparece essa aba, só que aí não sobe o meu usuário ali para marcar a presença. O Hélio parece estar vendo ainda aqui, mas, enfim. Aí já assim, o que nos cabia em termos de instalação do VPN aqui, está tudo conectado certo, só tem esse problema, não está autorizando meu certificado digital. Tá, o doutor, então, não vai votar nesse processo. A gente vai fazer a votação agora, né? O doutor não consegue votar. Tecnicamente aqui não, né? Não sei se tem alguma alternativa, mas tecnicamente pelo sistema eu não consigo. Eu abri os debates aqui para a doutora Luciana. Presidente, eu não estou conseguindo nem colocar como conhecido integralmente e parcialmente provido. Ele não deixa. Aparece para mim aqui como se tivesse um recurso ordinário, no julgamento de um recurso ordinário. Paralelo. Isso é um outro? Eu acho que tem algum problema aqui no sistema. Esse é um outro problema. Se o sistema está aparecendo como recurso ordinário, às vezes acontece esse problema que ficou como se ainda tivesse o julgamento do recurso ordinário. Mas quando se julga o pedido de retificação de julgado, tem dois registros. Tem o registro do pedido de retificação de julgado e tem o registro do recurso ordinário também. Né? Será que não é isso, doutora Luciana? Eu sei que a doutora já conhece bem essas coisas, mas só para lembrar-se... Tá, vamos tentar colocar, então, o retificação de julgado no recurso ordinário. Porque tem que ficar bem atento a isso, porque de fato aparece o registro dos dois, porque uma vez que você deu provimento ao recurso ordinário, ao pedido de retificação de julgado, há uma alteração, né, do julgado anterior, e aí, portanto, é preciso registrar como que fica o julgado anterior, porque às vezes o julgado anterior ele não dá provimento ao recurso, e aí no pedido de retificação de julgado há um provimento, ainda que parcial, e, portanto, acaba alterando
a situação do recurso ordinário que passa a ser provido parcialmente. Mas no caso desses autos, o recurso ordinário já estava provendo parcialmente, né? Exato. E continua provendo parcialmente, né? Então, a doutora alterou, mas alterou apenas parcialmente também. Então, o resultado do recurso ordinário é provimento parcial também. Será que seria isso, doutora? Porque realmente há problemas, às vezes não vem o pedido de retificação do julgado, vem como recurso ordinário, e às vezes a gente tem que devolver. Mas a doutora tem dois registros, tem o de retificação do julgado e tem o do recurso ordinário? Sim. Eu estou tentando registrar agora o recurso ordinário, mas acho que estava faltando isso mesmo. Perfeito. Acho que era exatamente isso. Peço desculpas. Perfeito. Obrigada, presidente. Então, a doutora Luciana registrou o voto, eu já me manifestei por acompanhá-la integralmente. Doutor Eduardo. Está sem áudio, doutor. Agora está parecendo que mas a gente não escuta. Não escuta. Será que está conectado o microfone? Perfeito, vamos aguardar um minuto. Então, doutor Jorge, o ideal seria nos comunicar quando o doutor puder, né, participar, porque eu acho que se o doutor não pode participar da votação, aí não seria o caso de participar do debate. Então, quando o doutor estiver apto a participar da votação, aí a gente, então, abre a possibilidade de participar do debate. Perfeito, senhor presidente. Ainda não, né? Ainda não resolveu, né? O do Hélio está atuando aqui, mas por enquanto não tive retorno aqui. A primeira vez é mais complicado, né? Mas aí depois que resolver isso, aí já fica tranquilo. Tá? Vamos aguardar o doutor Eduardo também. Estava usando o fone, estava saindo aqui. Sim, estava normal, deixa eu perguntar. Agora a gente te escuta aqui, viu? Alguma conversa aqui. Estamos escutando. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Consegui ajuda aqui da minha TI especial aqui do escritório. Ótimo, obrigado. Ótimo. Tá, bom dia a todos. Eu queria primeiro pedir desculpas, consta aí o nome Zé Eduardo, né? Abaixo aí da minha imagem, mas é Eduardo. E dizer que eu acompanho integralmente o voto da doutora Luciana. Né? Realmente, o remédio processual seria, talvez, se fosse o caso, sustentar uma eventual nulidade em relação à acusação fiscal, mas não erro de fato, né? Não, parece que não houve erro de fato na decisão. E o que se está pretendendo aí é questionar a acusação, né? A gente não está falando de erro de considerar existente fato inexistente ou o contrário, né? Concordo, claro, também até porque há manifestação da representação fiscal em relação à aplicação da súmula 10 que foi revisitada e da possibilidade de se pagar um desconto, né, em razão da recapitulação da multa, né, menos gravosa, da forma que poderia ter feito dentro do prazo de defesa. Né? Então, vou acompanhar integralmente, parabenizar o doutor Ricardo pela
sustentação oral bem objetiva e fluente, né? E comentar até com o doutor Jorge, para ele ficar tranquilo, sessão retrasada eu tive um problema também assim operacional, e eu que já estou há um tempo no TIT, acabei não participando da sessão. Então, de vez em quando acontece isso, tá? Pode ficar tranquilo, porque isso não ali a nossa vontade. Então, acompanho integralmente o voto da doutora Luciana. Perfeito. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então, o doutor Jorge ainda não, né? Ainda não consegue participar da votação. Está sem áudio, doutor Jorge, sem áudio. Obrigado pelas palavras de consolo, doutor Eduardo. Por enquanto, eu não consigo ainda, participar aqui, infelizmente. Não tem problema. Vamos, então, seguir com esse processo. Então, temos aqui uma unanimidade aqui, ainda que sem a presença do doutor Jorge, mas eu vou encerrar os debates. Só ouvir antes o doutor Pedro, alguma observação? Obrigado, senhor presidente. Perfeita análise da doutora Luciana. Da análise da peça inicial, a gente verifica que o pedido, né, do contribuinte com relação ao cancelamento integral do auto realmente não corresponde a um erro de fato, então não merece conhecimento. E com relação às outras questões, a própria representação fiscal pede a aplicação da nova súmula 10, né, ainda que não seja um pedido da retificação de julgado, mas que é para a gente acertar o processo antes de ir para a Câmara Superior. E a doutora Luciana observou muito bem, em razão de julgamento, com recapitulação, há que se permitir ao contribuinte o retorno do prazo para pagamento com desconto que ele teria direito quando da apresentação da defesa. Então, perfeito o voto da doutora Luciana. Muito obrigado, senhor presidente. Maravilha, muito obrigado. Eu vou encerrar os debates e pedir a presença do doutor Eduardo. A doutora Luciana já registrou o voto. Então, vamos iniciar a votação. O voto pelo conhecimento parcial e parcial provimento do pedido de retificação julgado e conhecimento integral e parcial provimento do recurso ordinário, como que, no final das contas, fica, né? Então, votação encerrada. O processo de SIM Soluções Inteligentes para a Merck Móvel do BRSA, a em 4.013.298, teve o seu pedido de retificação julgado parcialmente conhecido e parcialmente provido em decisão unânime. Eu vou encerrar a votação. Muito obrigado, doutor Ricardo. Tenha um bom dia. Muito obrigado, prezados, pela atenção e pela análise. Bom dia a todos. Obrigado. E vamos passar para o próximo processo da pauta, que é o processo de GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Limitada. A em 4.144.188. É de minha relatoria, o voto já se encontra aí. Não há pedido de sustentação oral. E eu vou tentar ser breve aqui na leitura do caso. É um pedido é um recurso ordinário interposto por GV do Brasil, Indústria e Comércio de Aço. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. É uma acusação também de crédito indevido, documento inidôneo. O emitente das mercadorias, que são sucatas de ferro, situado no estado do Paraná, seria LJ Velho Comércio de Resíduos Limitada. O recurso ordinário alega algumas coisas, mas basicamente se concentra na questão da irretroatividade da declaração de inidoneidade, né? E também alega uma questão da excessividade da multa e do efeito de confisco, né? Houve algumas petições do contribuinte após o recurso ordinário, trazendo provas que não existiam nos autos e outras que até já existiam, né? E em contrarrazões, a representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso. É um caso que não é muito simples, né? Porque tem muita prova. Eu vou tentar resumir aqui. Em relação à alegação de excessividade da cobrança da multa, eu estou dizendo que a multa é cobrada com base em dispositivo previsto na legislação, né?
e também em relação à questão do efeito de confisco, a gente não costuma conhecer nessa Câmara, por conta do artigo 28 da Lei 13457. Eu também já aproveito e digo que, embora o contribuinte se ressinta em relação ao patamar da multa, não há como reduzi-la, né? Porque a gente teria que fazer pelo artigo 527A, e aí, no caso dos autos, implicou em falta de pagamento do imposto, que é óbice para a aplicação desse artigo. No mérito, não assiste razão recorrente no tocante à alegação de que a declaração de idoneidade da fornecedora não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, pela simples razão de que tal declaração, como é já muito pacificado no seio desse tribunal, possui efeitos meramente declaratórios de uma situação que já se encontrava constituída no seu nascedouro. De fato, está claramente demonstrada a irregularidade da empresa fornecedora desde sua constituição. Nesse sentido, conforme o artigo 22A da Lei 6374, o contribuinte não pode opor desconhecimento em relação ao que determina a lei no referido dispositivo, no sentido de que é de sua responsabilidade se assegurar a regularidade perante ofício dos fornecedores com quem negocia. Por outro lado, ao se apreciar a questão da demonstração dos requisitos para a aplicação da tese da boa-fé, também se verifica carência de elementos. Indo direto ao ponto, o contribuinte apresentou umas provas de pagamento de folhas 5.488 a 5.700, constituídas de planilhas e comprovantes de pagamento do CISPAG do Banco Itaú, bem como dos comprovantes de pagamento trazidos na defesa, e que verifica uma primeira análise, possuem a aparência de efetivamente comprovariam o pagamento das operações, uma vez que se verifica neles constarem o nome do suposto fornecedor, LJ velho, o valor do pagamento idêntico ao valor das correspondentes notas fiscais, ou a soma de valores, de mais de uma nota fiscal, as datas de pagamento congruentes com as datas da realização das operações, conforme indicado nas planilhas que acompanham tais pagamentos. Nada obstante, da análise mais detida de tais supostas provas de pagamento, tendo em vista a ausência de outros elementos de prova nos presentes autos e o próprio contexto da infração cometida pela autuada, ao fim e ao cabo, não se pode acolher a alegação de teria efetivamente comprovado a realização das operações conforme descritas nos documentos fiscais que acobertaram. De fato, tais supostas provas de pagamento, constituídas de comprovantes de pagamento do CISPAG, do Banco Itaú, como é se disso, possuem campos de livre preenchimento por parte do cliente que efetua o pagamento, carecendo de outros elementos que comprovem, por meio, inclusive, da confirmação de terceiros, a autenticidade das informações inseridas em tais documentos. É possível, nesse sistema de pagamento de fornecedores, que se faça o pagamento de um código de barras correspondente a um recebedor específico, mas que seja inserido no campo de recebedor o nome de cedente completamente distinto. De fato, vejamos trecho elucidativo das contrarrazões da representação fiscal. Some-se a isso o fato de que o recibo bancário é de livre preenchimento do usuário, portanto, as informações do suposto beneficiário podem não ser verdadeiras. E aí continua falando, Nesse sentido, para a comprovação de pagamentos por meio do referido sistema, seria necessário que o contribuinte juntasse extrato emitido pela instituição bancária com a devida autenticação que demonstrassem a efetiva realização da transferência para o específico beneficiário, suposto fornecedor das mercadorias referentes às operações tratadas nesses autos. A juntada de relações de pagamentos do CISPAG, do Banco Itaú, essa relação de pagamentos do CISPAG já foi juntada em petição anexa ao recurso ordinário, ou após o recurso ordinário. Nesse caso aqui, não. Esse caso aqui foi juntado anexo ao recurso ordinário, não em petição, anexo. Essa relação, isso é uma relação de pagamento. E não pode ser aceita no presente momento processual, tendo em vista o disposto no artigo 19 da Lei 13.457. Assim, o que se verifica é a completa ausência de qualquer justificativa por parte do contribuinte para apresentar provas somente na presente fase processual de recurso. Por outro lado, não se tratando de provas que venham a contrapor as outras provas nessa mesma fase, nem havendo qualquer fato subveniente ou motivo de força maior alegado ou demonstrado pelo contribuinte, não há como admitir a juntada de tais provas, uma vez que configuram provas completamente extemporâneas. Nesse sentido, não se pode aceitar as supostas provas de pagamento juntadas à petição. Então, também tem uma petição anexa ao recurso ordinário, que traz algumas provas de pagamento, além do que não há qualquer justificativa do contribuinte para apresentá-la somente agora. Por outro lado, também não há demonstração cabal da existência de fato superveniente nem força maior que possa justificar a juntada dessa prova. Ainda que assim não fosse, a relação de pagamentos do CISPAG, de folhas tais, aquela que foi juntada anexo ao recurso ordinário, também não poderia ser aceita como prova de suposto pagamento, uma vez que, ao fim e ao cabo, são apenas relações de comprovantes do CISPAG, os quais, por sua vez, não são aceitos como prova irrefutável de pagamento pelos motivos já expostos. Da mesma forma, ainda que não fossem juntadas extemporaneamente e sem qualquer justificativa para tal, os status do Itaú Empresas, de folhas tais, esse aí já é em petição que veio depois do recurso ordinário,
não podem ser aceitos para comprovar o pagamento das operações porque não vieram acompanhados de planilhas que relacionem tais e quais pagamentos presentes naqueles extratos correspondem às operações constantes do presente AIM, de modo que não é possível identificar em tais extratos os pagamentos das operações sem que haja qualquer explicação ou planilha que os correlacione. Então, eu fui lá e vi que, de qualquer forma, não teria nem como aceitar como prova, que não tem como identificar do que se trata, né? Qual são extratos com várias operações e não dá para ver quais são as operações que são objeto do presente AIM nesses extratos, né? Por outro lado, há outras inconsistências. Assim, tais provas de pagamento apresentadas pela autuada não podem ser acolhidas para demonstrar a veracidade da compra e venda diante das razões acima expostas. Por outro lado, há outras inconsistências, por exemplo, a questão do transporte das mercadorias, a decisão recorrida ela bem coloca, né? De fato, os DANFs, a partir das folhas 67 em diante, contêm informação de que o transporte ocorreu por conta do emitente inidôneo, informando placa de veículo e CNPJ do próprio emitente das notas fiscais inidôneas. Ocorre que, na hipótese de ser estabelecimento do próprio emitente, que foi apurado como inexistente desde sua constituição, o suposto transporte, de ser o estabelecimento do emitente, o suposto transportador das mercadorias, seria exigível do destinatário que se cercasse de mais cautela, no sentido de exigir e trazer aos autos provas mais convincentes da efetividade da realização do transporte das mercadorias, de modo que se pudesse aferir com mais segurança de onde das mercadorias saíram. Veja-se que, no caso dos autos, o conjunto probatório milita no sentido de que as mercadorias não saíram do local indicado nas notas fiscais, de modo que seria necessário que o contribuinte efetivamente demonstrasse o contrário. Nada obstante, a simples resposta de que o transporte se deu por conta do emitente idôneo não é suficiente para suprir tal necessidade probatória. Por outro lado, não há também nos autos a ausência de outros elementos. Por exemplo, a questão das tratativas comerciais. O autor apenas diz que informa o nome de uma pessoa, né, sem trazer qualquer documento que demonstre a contratação comercial. Por outro lado, os pedidos de compra de folhas tais em diante não podem constituir prova de tratativa comercial, uma vez que são de produção unilateral, não havendo qualquer prova de que esses foram enviados e muito menos efetivamente recebidos pelo suposto fornecedor. Demais provas anexadas, como documentos de pesagem, mais DANFs de folhas tais, de operações supostamente realizadas com KF da Silva Recicláveis e outros supostos fornecedores, em nada aproveitam os presentes autos, uma vez que tratam de outros supostos fornecedores e de operações que não são objeto presente aí. E também não serão aceitos os documentos apresentados junto às petições de folhas tais, que foram petições apresentadas posteriormente ao recurso ordinário, quer seja por terem sido apresentados extemporaneamente, sem o cumprimento dos ditames do artigo 19, quer seja por se tratarem de cópias do livro de registro de entradas da autuada e supostas notas fiscais pareadas com as dos fornecedores emitidas pela GV após conferência de peso, portanto, de documentos de produção unilateral da autuada e que em nada auxiliam na demonstração dos requisitos para a fruição da tese da boa-fé e, muito menos, são capazes de demonstrar o desacerto da autuação. Por tais razões, eu conheço parcialmente, porém nego o provimento ao recurso, assim como eu voto. Eu vou, então, pedir a palavra dos colegas, passar imediatamente, doutora Luciana. Obrigada, presidente. Primeiramente, lhe parabenizo pelo voto, né? Trata de uma controvérsia eminentemente probatória, né? E demandaria a comprovação da boa-fé pelo autuado. Eu acompanho o seu voto em relação ao não conhecimento de provas temporâneas, nós já temos esse entendimento firmado, artigo 19 da Lei 13457. O autuado traz realmente muitas provas e, como o doutor analisou muito bem, né, elas não se mostraram suficientes para demonstrar a efetividade das operações mercantis, né, nem as provas de pagamento nas tratativas negociais. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bem, eu igualmente acompanho integralmente o voto do Dr. Maluf, né, quando também é dito pela recorrente a importância da questão do momento da declaração de idoneidade, né, que teria efeito constitutivo não declaratório. A gente sabe que tem a súmula 509, né, que condiciona o reconhecimento da boa-fé ou o afastamento da glosa do crédito de ICMS apropriado, a demonstração também da veracidade das operações de compra e venda, né? E pelo que foi visto aí do análise do exame do conjunto probatório, isso não restou demonstrado. Então, acompanho integralmente o Dr. Maluf.
Obrigado, Eduardo. O Jorge já está em condições de participar do julgamento? Não, infelizmente não, senhor presidente. Tá. Muito bem, então vamos passar adiante. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeita análise do voto. Não só verificamos que não há, da análise do processo, não há nenhum elemento que demonstre alguma tratativa comercial por parte da autuada, como também não há nada nos autos que verifique, que demonstre que a autuada, à época da realização das operações, houvesse verificado o regular funcionamento da empresa, da suposta emitente dos documentos fiscais. Além disso, com relação às provas de pagamento, muito bem analisada, a questão do CISPAG, do PAG-FOR, já foi falado pelo próprio Poder Judiciário que não se prestam como comprovantes de pagamento. Então, perfeita a análise, estamos de acordo, senhor presidente. Muito bem, então eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para julgamento. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Limitada, AIM 4.144.188, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido, em decisão unânime. Essa foi o nosso último processo do dia. E eu agradeço a presença de todos aqui no dia de hoje. Eu vou fazer um registro na ata, doutor Jorge, que não houve condições da sua participação nas votações por conta de um problema do sistema, né? Do EPAT. Então, eu vou... Muito obrigado, doutor Jorge, pela presença. Volte uma próxima vez, então, né? Poder participar efetivamente, né? Condições melhores aí, né? Mas, enfim. Mas acontece. Aprendizado. Eu tenho como Obrigado a todos. Passar a palavra para todos, né, para fazer suas considerações finais. Eu vou agradecer a presença de todo mundo e então desejar uma boa semana. Eu vou passar a palavra para cada um, enquanto isso eu faço a anotação na ata. Doutora Luciana. Senhor presidente, primeiramente eu queria agradecer ao senhor pela condução dos trabalhos, parabenizá-lo pelo voto, queria parabenizar o doutor Eduardo também, o doutor Pedro. O doutor Jorge, eu lamento que tenha ocorrido esse problema, mas que seja sempre muito bem-vindo nessa Câmara, tá? Agradeço a participação. Doutor Osvaldo, obrigado aí pelo suporte técnico aí, o Hélio. Aí desejo a todos aí uma boa semana. Obrigado, doutora Luciana, boa semana. Doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo os ótimos votos, como de costume, dos doutores Maluf e Luciana, a presença do doutor Pedro. Doutor Jorge, seja bem-vindo. Como eu disse, acontece com outras pessoas, é normal. Eu não sei se é a primeira vez que você está debutando e aí acontecer esse problema, acredito que sim, claro. Mas fique tranquilo que daqui a pouco você esquece e vai estar participando. Seja muito bem-vindo aí na nossa primeira Câmara e desejo a todos uma ótima semana. Maravilha, obrigado, doutor Eduardo. Eu achei que o doutor Eduardo ia falar alguma coisa sobre datas, alguma coisa interessante. Não, eu estou de luto hoje, né, doutor Maluf? Entendi. Quando está de luto, a gente prefere não expressar qualquer emoção, tentar se recuperar ao longo da semana. É verdade. Às vezes eu prefiro perder de goleada do que perder nas circunstâncias que que aconteceram. Né? Nem todo o coração consegue sobreviver a uma situação como essa. Eu diria o seguinte, quando a gente às vezes está desanimado, a gente procura até rezar, a gente procura uma água benta, mas nesse caso o mal veio pela água santa, né? Então a gente não tem muito o que fazer, só deixar o tempo passar. O problema era esse, né? Que a água deles era santa. Exatamente. Mas, então, muito obrigado, Eduardo. Até uma próxima semana. Doutor Jorge, então, se quiser fazer as considerações finais, a gente termina com o doutor Pedro.
Eu só queria pedir desculpa aí pelos transtornos, senhor presidente e demais colegas, e agradecer também as palavras aí de incentivo que me foram dirigidas aí. Muito obrigado a todos. Espero reencontrá-los aí futuramente em próximas sessões. Obrigado, doutor Jorge. Seja sempre bem-vindo. Doutor Pedro, encerrando aqui nossas considerações. Obrigado, senhor presidente. Sempre agradecendo aí a condução serena, tranquila da sessão, permitindo a todos que coloquem seus posicionamentos jurídicos. Perfeitos os votos analisados. Parabéns, doutor Maluf, doutora Luciana. Doutor Jorge, volte mais vezes. Temos certeza que da próxima vez todo esse problema da informática estará resolvido, para podermos ouvi-lo, podermos nos brindar com as suas considerações no aspecto jurídico das infrações de ICMS aqui. Doutor Eduardo, já nos conhecemos de longa data. É um prazer trabalhar com os senhores. Uma boa semana a todos e nos vemos semana que vem. Obrigado. Perfeito, doutor Pedro. Muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado, doutor Pedro. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 14 de março de 2023. Vamos ficando por aqui. Tenham uma boa semana e até a próxima sessão. Um abraço. Abraço a todos. Um abraço.